Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 257 do Jurisprudência em Teses do STJ. O tema dessa edição é responsabilidade por dano ambiental e é a segunda edição acerca desse tema. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E aproveita também e avalia a gente com 5 estrelas no Spotify, isso ajuda demais. Já somos o podcast jurídico mais bem avaliado do Brasil. E aproveita também para compartilhar na sua rede social preferida ou naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro que ajuda demais. E eu tenho só mais um aviso, peço desculpas, mas é importante. A partir dessa edição também implementamos alterações no informativo escrito do Jurisprudência em Tese. Então agora temos uma tabela esquematizada dos julgados no começo de cada explicação. Temos algumas melhorias na estrutura mesmo da explicação. Enfim, quero o feedback de vocês, não é? Fizemos a mudança agora nos 3 informativos que nós comentamos, STF, STJ e Jurisprudência em Tese. E eu quero saber se está melhor agora, se estava melhor antes. Então me dá esse feedback, porque nós vamos melhorando conforme as contribuições de vocês. E agora, sem mais delongas, não é? Tese 1. O dano ambiental é intergeracional, pois impõe às gerações presentes o dever de solidariedade com as gerações futuras. Então vamos lá, vamos para um exemplo prático aqui da aplicação dessa tese. Imagina que um município permitiu, sem qualquer fiscalização, que uma empresa despejasse resíduos tóxicos em um local por mais de uma década. Com o tempo, a qualidade da água se deteriorou, afetando não apenas a fauna, mas também a flora, e também levando risco à saúde da população e ao equilíbrio ecológico da região. Mas o que acontece? Nesse momento, ainda não é possível avaliar de uma forma clara qual é a extensão desse dano. Mas se tem uma perspectiva de que esse dano gerado compromete, inclusive, a condição de vida das gerações futuras. Por quê? Porque se percebe que a conduta em si é grave, é uma quantidade considerável de detrito que está sendo jogado no rio. Enfim, então se percebe, né, realmente que há uma potencialidade muito grande. E aí, nessa situação, essa empresa foi condenada a indenizar, inclusive, danos morais coletivos. E aí vem a pergunta, nessa condenação, pode-se levar em consideração o dano intergeracional causado, já que potencialmente essa conduta vai prejudicar, inclusive, as gerações futuras? E aí, gente, a resposta é sim, tá? Então, nós temos que o dano ambiental ele tem uma responsabilidade que é de natureza solidária entre aquelas pessoas que causaram dano, né, pessoas, empresas, enfim. A responsabilidade é de natureza objetiva, ilimitada e solidária e tem esse caráter intergeracional, beleza? Há alguns princípios que acabam decorrendo dessa responsabilidade intergeracional. Nós temos, por exemplo, o princípio da reparação integral, o da prioridade da reparação. Então, não basta pagar, né, indenizar em dinheiro. A prioridade é pela reparação. Também o princípio do indúbio pro natura. Também podemos pensar no princípio do poluidor pagador, já que esse poluidor ele acaba tendo que internalizar o ônus decorrente da sua atividade e não simplesmente repassar essa externalidade para as pessoas, beleza? Então, alguns efeitos práticos, nós temos que as obrigações ambientais devem considerar sempre impactos de longo prazo, temos a necessidade de medidas preventivas e reparatórias que devem priorizar o equilíbrio ecológico contínuo e temos que a responsabilidade ambiental ultrapassa o tempo presente. Então, a tese 1, o dano ambiental é intergeracional, pois impõe às gerações presentes o dever de solidariedade para com as futuras. Tese 2. O poluidor transfere externalidades ambientais negativas para os vizinhos, a coletividade e as gerações futuras.
com isso, se apropriando dos lucros e terceirizando os custos sanitários, ecológicos, paisagísticos e culturais da atividade econômica. Por esse motivo, um dos princípios principais do direito ambiental é inverter a lógica do individualismo extremado da poluição, de modo a fazer com que, por meio de instrumentos precautórios, preventivos, reparatórios e sancionatórios, o preço final de produtos e serviços reflita precisamente a realidade da degradação do patrimônio público, indispensável ao bem-estar e à sobrevivência da humanidade e da comunidade da vida. Gente, nós já adiantamos, esse debate sobre esse princípio do poluidor-pagador. E essa tese ela é muito didática ao explicar o que é esse princípio, Para que serve o princípio do poluidor-pagador? Para inverter a lógica de individualismo da poluição. Vocês já pararam para pensar, gente, que tudo que nós temos na nossa vida, na nossa realidade, decorre da natureza, não é? A natureza, ela nos dá os bens que nós precisamos para o nosso dia a dia. Mas nessa atividade de explorar a natureza, nós temos externalidades. E essas externalidades podem ser maiores ou menores, de acordo com aquela preocupação que a empresa que está fazendo a exploração tenha de minimizar ou não o custo ambiental, não é? E aí, gente, para que serve o princípio do poluidor-pagador? Ele serve exatamente para inverter essa lógica de que a pessoa se explora a natureza e vende os produtos decorrentes dessa exploração obtendo lucro, mas que esse lucro muitas vezes não leva em consideração o custo ambiental que essa empresa causou à população. Quero um exemplo muito claro. Imagina essas tragédias que nós tivemos em Mariana, em Brumadinho, onde as populações locais foram terrivelmente afetadas e as empresas permanecem tendo lucro e permanecem na atividade. Mas o que o princípio do poluidor-pagador pretende fazer? Ele pretende repassar esse custo dessa externalidade para a empresa. Para quê? Para fazer com que os custos ambientais estejam embutidos no preço final dos produtos ou serviços. E aí você acaba invertendo a lógica, Você acaba fazendo com que seja melhor procurar uma forma de produção que seja mais ambientalmente correta. Por quê? Porque causar a degradação ambiental passa a ter um custo financeiro, Então mexe no órgão mais sensível do corpo humano. Então, quais são os instrumentos utilizados nessa proteção? São instrumentos precautórios, preventivos, reparatórios e sancionatórios. Qual é a diferença? Quando nós falamos em precaução, é aquela situação em que mesmo que não haja uma prova robusta, científica, de que aquela atuação tem uma externalidade negativa extremamente grave, na dúvida, você é pró-natureza. Então, é realmente quando não há um elemento científico tão forte, mas existe uma fundada dúvida. Aí você aplica a precaução. Já a prevenção é quando existe, de fato, essa prova científica de que aquela atuação ela causa externalidades muito fortes e por isso você previne, Quando se fala em reparação, aí nós já temos a situação do dano já causado e aí seria a reparação daquilo que foi feito e aqui nós temos prioritariamente a reparação in natura. Não seria a reparação em dinheiro, seria a volta ao status quo ante, prioritariamente. E quando se fala em sanção, se fala já realmente na aplicação de multa, na punição por crime ambiental, Já partimos para o direito sancionatório propriamente dito, beleza? E por último, a aplicação prática, eu trouxe para vocês no material escrito um julgado que trata da situação de pescadores que tiveram direito à reparação individual após um desastre ambiental decorrente de uma mineradora. Beleza? Está lá no informativo escrito. Tese 2, então, o poluidor transfere externalidades ambientais negativas para os vizinhos
à coletividade e às gerações futuras. Com isso, se apropriando dos lucros e terceirizando os custos sanitários, ecológicos, paisagísticos e culturais da atividade econômica. Por esse motivo, um dos objetivos principais do direito ambiental é inverter a lógica de individualismo extremado da poluição, de modo a fazer com que, por meio de instrumentos precautórios, preventivos, reparatórios e sancionatórios, o preço final de produtos e serviços reflita precisamente a realidade da degradação do patrimônio público, indispensável ao bem-estar e à sobrevivência da humanidade e da comunidade da vida. Tese 3. A responsabilidade civil por dano ambiental tem natureza reparatória e punitivo-pedagógica. Gente, é interessante como todos os julgados tratam sobre responsabilidade ambiental. Nos primeiros, a gente acaba trazendo uma série de conceitos, e aí, conforme as teses vão avançando, nós já podemos ser mais objetivos, né? Então, nós já tratamos aqui sobre muitas dessas características da responsabilidade ambiental. E agora nós avançamos com mais uma característica, né? Então, nós já vimos que essa responsabilidade ela é objetiva, então independe de culpa, ela é integral, ela é solidária entre todos os agentes do dano. A gente também já viu que quando da fixação do valor dessa indenização, essa responsabilidade ela leva em consideração inclusive o aspecto intergeracional. E agora nós avançamos com mais um ponto, que é o de que essa responsabilização ela também tem que ter um caráter punitivo pedagógico. Então, muitas vezes, não é só empatar, não é só assim, você causou um dano ambiental, esse dano ambiental ele vai te gerar um custo de R$ 1 milhão para desfazer. Mas só desfazer é pouco. Sabe por que só desfazer é pouco? Porque imagina uma empresa que ela atua em vários lugares. E aí ela causa o dano ambiental sistematicamente em cada atuação dessa, descumprindo regras ambientais. Em um lugar, ela acaba sendo flagrada, é autuada e é punida. E aí você aplica uma sanção que ela vai ter que desfazer aquilo que ela fez em um lugar. E nos outros 49, que ela também está atuando. Então, nessa situação, compensa financeiramente, não é? A empresa tentar a sorte. Ela pensa, ora, eu não vou cumprir a lei ambiental, porque eu não vou ser flagrado sempre, e se eu for flagrado em algum momento, no geral, não é valeu a pena. E aí, gente, é por isso que é necessária que essa responsabilidade civil pelo dano ambiental também tenha uma função punitivo-pedagógica. Então tem que doer no bolso, né? Tem que ser um valor que realmente exerça uma função preventiva ao ponto da pessoa pensar várias vezes antes de descumprir a lei ambiental, né? Então essa é a função punitivo-pedagógica. E no informativo escrito eu trouxe para vocês um julgado que ele ainda traz um ponto muito interessante, porque no caso concreto foi um município que foi condenado a indenizar pelo dano ambiental. E aqui já é um aprofundamento, tá? Qual foi a tese que o município trouxe para se defender? Foi dizer, ora, tudo que eu tenho enquanto município, eu tenho porque o contribuinte me paga com impostos. Então, se você me condena a indenizar o dano ambiental que eu causei, especialmente quando você aplica esse valor de indenização alto, levando em consideração também o caráter pedagógico punitivo, na verdade você está criando um ônus para a população. Então, existiria aqui uma certa confusão patrimonial. Já então, com base nesse argumento, não faz sentido você punir o poder público, punir o município nesse nível, porque você está repassando para a população de forma indireta esse custo. Mas, gente, esse argumento ele não foi aceito, tá? Entendeu-se que não há confusão patrimonial e que é necessário, sim, que haja esse aspecto punitivo, coercitivo, né, educativo, inclusive caso seja o poder público o autor do dano ambiental. Então, tese 3,
A responsabilidade civil por dano ambiental tem natureza reparatória e punitivo-pedagógica. Seguindo em frente, tese 4, a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre todos os poluidores ou degradadores, diretos ou indiretos. Assim, o litisconsórcio passivo é facultativo. Então aqui entra ainda, né, naquilo que eu conversei, nós já aprofundamos muita coisa e agora mais um aprofundamento ainda. Agora, qual é o aprofundamento que eu quero fazer com vocês? Nós já vimos que a responsabilidade ela é objetiva, ela deve priorizar a reparação efetiva do dano. Nós já vimos também que essa responsabilidade leva em consideração o caráter intergeracional daquele dano causado e também deve levar em consideração a função pedagógica, né, punitivo-pedagógica do valor do dano. E agora o aprofundamento é o de que essa responsabilidade ela também é solidária entre todos os poluidores ou degradadores diretos ou indiretos. Qual o efeito prático disso? Primeiro, é o de que a natureza da obrigação ambiental ela é propter rem. Então, ela segue a propriedade. Então, por exemplo, se o Joãozinho praticou um dano ambiental em um sítio e depois eu, Bruno, comprei o sítio do Joãozinho, eu posso ser obrigado a reparar o dano que o Joãozinho causou. Eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu, mas eu tenho a ver com isso sim. Porque a obrigação ambiental segue a coisa. E aí, se o Estado propõe uma ação visando a reparação desse dano ambiental, ele pode propor ação contra mim, contra o Joãozinho ou contra os dois em litisconsórcio. Nós temos aqui um litisconsórcio facultativo. E nós temos, não é, que a ausência, então, de uma dessas partes não vai causar nenhum tipo de comprometimento à validade da ação. Sobre esse tema, nós temos a súmula 623 do STJ, que é importantíssima. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do possuidor ou proprietário atual e ou dos anteriores, à escolha do credor. E nós temos também o tema 1204 do STJ. O repetitivo diz que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante, cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido direta ou indiretamente. Só para explicar aqui esse ponto final, tá, da tese, imagina que o Francisco é proprietário de um sítio. O Francisco vendeu esse sítio para o Zezinho. E aí o Zezinho praticou ali um dano ambiental. O Zezinho vendeu para mim, para o Bruno. Quem tem responsabilidade em virtude desse dano ambiental? Eu e o Zezinho. O Francisco não, porque quando o Francisco vendeu, o dano ambiental ainda não existia, beleza? Pronto, gente. O que eu quero que vocês guardem no coração? Natureza propter rem da obrigação ambiental. O litisconsórcio é facultativo, mas há uma solidariedade entre todos os poluidores. Mais na frente, nós ainda vamos fazer outro aprofundamento, que é o de que o Estado, quando ele é negligente na fiscalização, ele também pode ser responsabilizado, tá? Mas a execução é subsidiária. Então, um adiantamento aqui, um spoiler, mas, salvo engano, nós temos uma tese para conversar só sobre esse aprofundamento. Então, tese 4, a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre todos os poluidores ou degradadores, diretos ou indiretos. Assim, o litisconsórcio passivo é facultativo. Tese 5 e 6 nós vamos analisar conjuntamente. Tese 5, o agente, ao criar ou assumir o risco de danos ambientais, tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, o ônus de provar que sua conduta não foi lesiva. Tese 6, a ausência ou impossibilidade de prova técnica não inviabiliza o reconhecimento do dano ambiental nas hipóteses em que o dano é notório.
Então vamos para um exemplo didático. A empresa ela realiza o despejo de esgoto sanitário sem tratamento em um terreno próximo a um estuário com arrecifes. A autoridade ambiental constata o lançamento irregular, mas não produz nenhum laudo técnico pericial demonstrando o exato prejuízo ambiental causado. E a empresa, por sua vez, também não apresenta nenhuma prova de que sua atividade não gerou danos. E aí, nessa situação, o Ministério Público propõe a ação civil pública buscando a responsabilização ambiental. Então, qual o contexto? Uma empresa despeja esgoto sanitário em um terreno próximo a uma área com arrecifes. O Estado não produz laudo técnico demonstrando a extensão do dano causado e a empresa também não apresenta qualquer laudo técnico ou prova de que aquele ato não causou nenhum dano. E aí, como é que fica a situação? Gente, aí aqui nós precisamos pensar em alguns pontos, tá? Primeiro, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva com base na teoria do risco integral, tá? A prova do dano ambiental, ela pode ser dispensada, então ela é uma prova dispensável quando há um risco concreto. Então já começa aqui. Aparentemente, despejar esgoto em uma área de arrecife é algo complicado. Então, aparentemente, a princípio, parece que isso gera sim um dano ambiental. Então, esse dano ele pode ser presumido. Com base em quê? Nos princípios da prevenção e da precaução. Não é? Nós já conversamos. Prevenção é quando há um indício muito forte, né? Já uma prova científica de que aquilo ali realmente causa um dano. Precaução é quando há uma incerteza científica ainda sobre a lesividade. Então, com base nisso, né, nessa possibilidade de presumir o dano nessas situações, há também uma possibilidade de inversão do ônus da prova. Então, se a empresa não produziu prova de que esse despejo irregular não causou dano, então ela pode sim ser condenada. E aí temos a súmula 618 do STJ. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Qual é o fundamento aqui? O fundamento é o princípio da prevenção e o princípio da precaução. E o último ponto, né, só para mais uma vez frisar, essa desnecessidade, nesse caso concreto, da prova técnica pericial, já que se inverteu aqui o ônus da prova, né? Então, se há um forte indício de um dano ambiental, é possível essa inversão do ônus da prova. Então, tese 5, o agente, ao criar ou assumir o risco de danos ambientais, tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, o ônus de provar que sua conduta não foi lesiva. Tese 6, a ausência ou impossibilidade de prova técnica não inviabiliza o reconhecimento do dano ambiental nas hipóteses em que o dano é notório. Gente, vou fazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, planos focados em editais específicos ou também planos base focados em carreiras, caso você ainda não esteja com nenhum edital aberto. Então vem fazer parte, é um custo-benefício muito bom, é um material semanalmente atualizado e vai ser um divisor de água nos teus estudos, eu tenho certeza absoluta. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial também em prova de títulos. Seguindo em frente, vamos analisar conjuntamente as teses 7 e 8. Tese 7. Configurado o dano ambiental, o dano moral coletivo é presumido, ou seja, independe de prova, de dor, sofrimento, repulsa ou indignação da coletividade afetada. Tese 8. O desmatamento e a exploração madeireira, realizados sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, geram dano moral coletivo. Aqui são duas teses muito interessantes de serem comentadas conjuntamente, porque a tese 8 acaba sendo uma aplicação prática da tese 7, não é? Então, olha só,
Nós temos aqui uma tese que fala sobre responsabilidade por dano moral coletivo em virtude de dano ambiental. E aí, nesse ponto, primeiro, nós temos uma aplicação da súmula 629 do STJ, que ela diz que, quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou de não fazer, cumulada com a de indenizar. Ou seja, além da condenação a reparar o dano ou a se abster de cometer o dano, ainda é possível a condenação a indenizar. E aí nós temos, que quando se trata de um dano ambiental, pode-se presumir um dano moral coletivo ambiental. Isso decorre, gente, muito daquele aspecto do dano ambiental que nós conversamos, de que o dano ambiental tem natureza intergeracional. Então é algo que importa tanto a geração presente, quanto até mesmo as gerações futuras. E aí eu trouxe para vocês um caso concreto, aqui no nosso informativo escrito, que foi um fazendeiro que desmatou 15 hectares de floresta nativa em área de preservação permanente situada na Amazônia Legal, sem qualquer licença ou autorização do órgão ambiental competente. E aí, naturalmente, foi proposta uma ação civil pública pelo Ministério Público, pleiteou primeiro a recomposição do dano, mas também a condenação por dano moral coletivo ambiental. E aí, o que a defesa alega? Que não houve uma perturbação à paz social da comunidade local, que ninguém sofreu uma dor, uma angústia, uma repulsa, uma indignação, e que por isso não seria possível uma condenação por dano moral coletivo. Mas, gente, essa tese, ela não prospera de forma alguma, Por quê? Porque o dano moral coletivo, ele independe de demonstração de dor, sofrimento, repulsa, indignação individual, Esse tipo de dano, e aqui eu estou falando de dano moral coletivo ambiental, mas pensa em dano moral coletivo em geral, beleza? Ele não está diretamente ligado à personalidade de um indivíduo, mas sim aos direitos de uma coletividade massificada. E quando falamos em dano ambiental, bota sempre isso na cabeça. Ainda é um dano que é intergeracional. Então, olha só a gravidade disso, Então, realmente, o ato de você desmatar 15 hectares de floresta amazônica em área de preservação permanente, sem autorização, isso gera, sim, um dano moral coletivo, Não há, de forma alguma, como sustentar algo em sentido diverso. E eu digo mais, Temos jurisprudência no sentido de que esse desmatamento sem licença prévia, sem nenhum tipo de autorização legal, ele gera o dano moral coletivo, inclusive in re ipsa, sem ser necessário, então, a demonstração efetiva do prejuízo, beleza? Até porque dá para presumir, Principalmente em algo assim de grandes proporções. Então, tese 7, configurado o dano ambiental, o dano moral coletivo é presumido, ou seja, independe de prova de dor, sofrimento, repulsa ou indignação da coletividade afetada. Tese 8, o desmatamento e a exploração madeireira realizados sem licença ou autorização do órgão ambiental competente geram dano moral coletivo. E já não temos tempo para mais nada, então vou deixar as próximas teses para a parte 2 e eu te aguardo lá. Até já!